Boa tarde, meus irmãos, tudo bom com vocês? Que bom estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus, né? Para ouvirmos o que Deus tem para falar a cada um de nós. Mas antes de tudo, vamos estar orando para que podemos estar iniciando as aulas ou a aula de hoje. Pai, agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor é. Graças te damos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, com o pão e o leite de cada dia, com o alimento espiritual, que é através da Bíblia, através da oração, através da comunhão com os outros. Graças te damos, ó Deus, porque desde o início o Senhor tem demonstrado o teu grande amor sobre nós, para cada um de nós. Pedimos a Ti, ó Pai, que nesse momento, que através do Teu Espírito Santo, venha estar tirando tudo que não importa nesse momento, ó Pai, de nossa mente, do nosso coração, para que possamos estar atentos na Tua palavra. Obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, fico muito feliz de estar presente aqui hoje com vocês, por mais esse momento de aula. E hoje vamos estar aprendendo que Jesus foi batizado, né, e também foi tentado. Mas antes de falar sobre o batismo de Jesus, eu gostaria de andar um pouquinho para trás dessa história. O que aconteceu antes? Havia um homem chamado João, aonde morava no deserto, tinha roupas curiosas, né, e alimentos estranhos. E ele andava pelo deserto pregando, levando uma única mensagem: arrepende-se, arrependa-se dos seus pecados, o desejo da carne, né, a autossatisfação, pois o Salvador está próximo. Né? João foi uma pessoa obediente ao seu chamado e, e ele anunciava a vinda de Cristo, o Salvador. Neste momento, ou neste tempo, as pessoas iam até o deserto para ouvir falar dele. Algumas iam para ver João, outras por curiosidade e outras para ouvir a própria mensagem pelo qual ele falava. Muitas pessoas ali foram tocadas pelas palavras de João e ali mesmo se arrependeram-se, se batizavam e aceitando assim Jesus Cristo ou a Deus como seu único suficiente Salvador. E outras, né, negavam, porque não acreditavam nas palavras que João falava ali no momento. Mas João foi uma pessoa usada por Deus porque João preparou o caminho para a vinda de Cristo, né, o Salvador. Como diz também, João batizava. Mas vocês sabem o que é batismo? Então vamos dar um exemplo. Batismo, imagine que as suas mãos estejam sujas. Aí você chega e vai lavar a mão. É nítido, naquele momento as suas mãos, após ser lavadas, elas ficam limpas. O arrependimento é uma conversão de pecado e é algo que acontece no nosso íntimo, dentro de nós. As pessoas, muitas dessas pessoas não vão ver essas mudanças de imediato, como você, como você enxerga após ter lavado as suas mãos. Por isso, João usou o batismo para um ato simbólico, para que todos presentes pudessem estar vendo a decisão que a pessoa tomou de ter uma nova vida de comunhão com Cristo. Em Mateus 3,15 diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti? E tu vem a mim? Respondeu Jesus: Deixe-me assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Eu sei que de repente muitos de vocês podem estar pensando: mas Jesus tinha pecado? Né? Ele se arrependeu? Né? O que fez de errado? Jesus não tinha pecado nenhum para se arrepender, mas foi obediente à palavra de Deus e deixou um exemplo para todos nós: o batismo. Por isso ele foi aprovado por Deus, como diz o versículo a seguir, em Mateus capítulo 3, versículo 17.
Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Após ser batizado, Jesus foi para o deserto, e ali ele foi tentado, ou sofreu tentação. O que seria tentação? Desejar fazer algo de errado, desejar fazer algo de errado que é contra os ensinamentos de Deus. Mas vocês sabem, crianças, que vocês também são atentadas a fazerem coisas erradas? Um exemplo disso é tomando drogas, é roubando, é mentindo, é brigando, roubando coisas pequenas como canetas ou doces em escolas ou em lojas. Tudo isso faz parte da tentação, né? A, e após a sua execução ou após o ato de você ter roubado, mentindo e tudo mais, se torna pecado. E Jesus, como ele foi tentado? Aqui, crianças, eu gostaria que vocês participassem da leitura bíblica também. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Vamos acompanhar na leitura? Vamos ler juntos? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, né, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus respondeu: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha que interessante, crianças. Jesus não somente resistiu à tentação, como também nos mostra um escape, uma saída, né, para não cairmos nela. A primeira tentação vimos que Jesus estava fraco, com fome, pois já fazia 40 dias e 40 noites que estava de jejum. Isso mesmo, sem comer nada. Jesus poderia usar seu poder para saciar a sua fome, mas escolheu a palavra de Deus, o alimento espiritual, a palavra de Deus. A segunda tentação foi a segurança que teria, a tentação. A segunda tentação foi a segurança que teria do seu pai, porém Jesus respondeu para não atentarmos a Deus. Não seja inseguro ou orgulhoso quando for tentado. Confie em Deus. Deus quer que vivamos pela fé. A terceira tentação, o diabo prometeu dar toda a nação do mundo. Mas o diabo tem esse poder? Não. Deus é o criador do universo. Mesmo mentindo a Jesus, ele o tentou para que igualasse ao seu Pai em poder. Mas Jesus encerra dizendo: somente a Deus adorarás. Perceberam que o diabo usou também a própria palavra de Deus contra o seu próprio filho? Qual foi a diferença, então, entre o diabo e Jesus dentro da palavra de Deus? A obediência.
Jesus tem obediência à palavra de Deus, ao seu Pai. O diabo somente conhece a palavra e não a obedece. E ele a usa somente para distorcer, né? Falando mentiras dela. Aqui aprendemos também que como podemos desviar das armadilhas e tentações de Satanás, né? Evitar de ir em lugares que oferecem tentações, dizer não logo a propostas, né? A convites, né? Fugir, né? Não ficar com pessoas que praticam coisas erradas, orar, assistir cultos, né? Estar sempre junto com os irmãos, para que um possa estar fortalecendo os outros em orações, em comunhão. Né? Lembre-se, crianças, ainda existe uma voz que clama no deserto: arrependam-se, pois existe somente um Senhor, um Salvador. Aqui também vou deixar para vocês, crianças, um versículo para memorizar, que está em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, tá? E também vou deixar umas perguntas para vocês estarem respondendo. Quem era João Batista? O que João Batista estava fazendo? E o que Jesus lhe pediu? Qual foi a primeira tentação de Jesus? Qual foi a segunda tentação de Jesus? E qual foi a terceira tentação de Jesus? Quais são, quais são algumas tentações que nós enfrentamos? Como Jesus resistiu às tentações? Eu aguardo então com vocês essas respostas, tá? Para que você que está assistindo. E muito obrigado mais uma vez. E vamos estar agradecendo a Deus então por esse momento. Pai, agradecemos esse momento de estarmos aprendendo a Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor, desde o início, tem nos instruído a seguir caminhos retos, sendo obediente a Ti. Graças te damos pelo Teu Filho, ó Deus, que morreu por nós na cruz, pelos nossos pecados. Que possamos estar reconhecendo esse ato constantemente em nossas vidas, diariamente, ó Pai. Que possamos estar buscando a Ti de dia e de noite, reconhecendo nossos pecados, buscando a Ti para que cada vez mais possamos estar sendo fortes em Ti, ó Pai. Que cada vez mais possamos estar sendo pequeno e o Senhor seja grande em nossas vidas. Agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, crianças. Obrigado por vocês estarem presentes. Agradeço a todos vocês. Deus abençoe a todos, tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.